Olá pessoal, aqui é o professor Viegas, tutor do Polo Macaé. Eu vou resolver uma questão que apareceu na AP3-2 do ano de 2014.2. Essa AP3 está disponível na plataforma, tá? Naquele local onde tem as atividades, as avaliações antigas. Nesse documento tem a AP3-1 e a AP3-2, tá? Aqui eu estou falando da AP3-2, mas é no mesmo PDF. E vou resolver a questão número 2. Eu representei a figura aqui, mas eu vou ler para você, você pode acompanhar pelo arquivo. Bom, ela diz, um bloco de massa M igual a 5 kg, e todas as informações que eu vou ler estão anotadas aqui na lateral, está sendo puxado por uma corda sobre uma superfície com atrito, como mostra a figura. A força F exercida pela corda tem módulo de 15 newtons e faz um ângulo θ igual a 20 graus, com uma reta paralela à superfície horizontal. O bloco não gira nem descola da superfície e se move com uma aceleração dada por isso aqui. O vetor aceleração é igual a A vezes I, ou seja, uma aceleração somente na direção do eixo X, ok? E de módulo A. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano é igual a μc 0,2. Despreze a resistência do ar. Considere a corda inextensível, então é uma corda ideal. Resolva o problema do referencial da Terra considerado inercial. Então você vai considerar como referencial a Terra e vai considerar esse referencial inercial. Considere a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e utilize o sistema de eixos OXY representado na figura. Bom, vou ler as questões e depois a gente resolve cada uma delas. Primeira, A. Considere como objeto de estudo o bloco. Desenhe este bloco separado do exterior e coloque todas as forças que atuam sobre ele. Eu já me adiantei e desenhei um bloco aqui, tá? Não é exatamente igual, mas a gente vai fingir que é. E eu vou desenhar as forças sobre ele, ou seja, ele quer que eu faça o diagrama de forças. Desenhe também as forças de reação, mostrando onde elas estão aplicadas. Cuidado com essa parte, mas a gente já retorna. B. Escreva a segunda lei de Newton na notação vetorial e na notação em componentes para o bloco. Não confunda as componentes de uma força, que são números, com os vetores projetados. C. Calcule as componentes x e y de todas as forças que atuam no bloco. D. Escreva todas as forças que atuam no bloco em termos dos vetores unitários I e J associados respectivamente aos eixos OX e OY. E E. Determine o valor da aceleração do bloco. Muito bem, então vamos lá. A primeira coisa que ele quer na letra A é que eu faça o diagrama de forças desse bloco. Ou seja, desenhar todas as forças que estão atuando sobre o bloco. Bom, as forças que estão atuando sobre o bloco são, primeiro, a força F, né, que ele já desenhou na figura original. Essa força F que faz um ângulo de 20 graus com a horizontal. Você tem também a força peso do bloco. O bloco tem massa, certo? Então o bloco tem peso, já que está na superfície da Terra, assumidamente. Você tem também a força normal, já que o bloco está apoiado na superfície, no chão. Se ele está apoiado, existe uma força normal aqui atuando sobre o bloco. O nome da força é força normal, né? Como você deve saber. E ele está se movendo acelerado para a direita e existe atrito. Ele me diz que existe atrito. O atrito é sempre contrário ao movimento, na verdade, contrário ao deslocamento entre as superfícies, né? Entre a superfície do bloco e a superfície do chão. Como o bloco está se deslocando para a direita, a superfície vai empurrar o bloco para a esquerda com a força de atrito. Então temos a força de atrito horizontal para a esquerda aqui. Pronto, são essas 4 forças atuando sobre o corpo. É claro que a força F a gente vai ter que decompor, mas não importa, são 4 forças. Tudo bem? Agora ele pede para a gente desenhar também as reações a essas forças e mostrar onde são aplicadas. Eu não vou ficar desenhando onde elas são aplicadas, eu vou apenas escrever, tá? O importante é você saber o seguinte, toda força aparece em par. Um par ação e reação. Por quê? Porque toda força é uma interação entre dois corpos, sempre.
toda força é uma interação entre dois corpos. Aqui a gente está vendo o bloco, mas cada uma dessas forças foi aplicada por um segundo corpo. Por exemplo, a força F é aplicada pela corda, a força normal é aplicada pela superfície, a força peso é aplicada pelo planeta Terra e a força Fat também é aplicada pela superfície. Então sempre existe um segundo bloco interagindo, um segundo corpo interagindo com o bloco para aparecer a força. E toda vez que aparece uma força em um corpo, aparece também a sua reação no outro corpo. Por exemplo, quem puxa o bloco com a força F? A corda. Logo, o bloco também puxa a corda com a força F. É o que faz a corda ficar tensionada, né? Então a reação à força F aparece na corda. E você não pode desenhar as forças de reação no bloco, porque nenhuma força de reação vai aparecer no mesmo corpo que a força de ação, por assim dizer, tá? Força normal. Quem aplica a força normal? É o solo. Então a reação à força normal vai aparecer no solo. Quem aplica a força Fat? Superfície do solo. A reação vai aparecer na superfície. Força peso. Quem aplica? Planeta Terra. Então a reação vai aparecer no planeta Terra. Ok? Então eu vou desenhar os vetores dessas forças, das forças de reação a essas aqui e vou escrever onde elas são aplicadas, tá? Então vamos lá. O primeiro, deixa eu colocar aqui do lado, reações. É preciso lembrar também que ação e reação não é um nome muito bom a princípio, porque levanta a ideia de que uma coisa acontece depois da outra. Na verdade, o aparecimento de uma força, ele necessariamente faz aparecer ao mesmo tempo a outra força, a força que a gente pode chamar de reação. Não importa se você chama essa de ação e a outra de reação ou o contrário. As duas sempre aparecem ao mesmo tempo e uma não existe sem a outra porque são o resultado da interação entre o bloco e a corda, no caso da força F, tá? Então aqui, quais são as características das forças de reação? Elas são na mesma direção, mesmo módulo, sentido oposto, mesma natureza e em corpos diferentes sempre, tá? Então vamos lá. A força F aparece aqui no bloco. Então existe uma outra força que tem a mesma direção da força F, mesmo tamanho, ou seja, mesmo módulo, sentido oposto. Eu vou dar o nome para ela de -F, tá? Para ficar fácil de identificar. E essa força, ela é aplicada na corda que puxa o bloco. Que corda? Você pode estar se perguntando. O próprio exercício enunciado diz que o bloco é puxado por uma corda, tá? Então, quem aplica a força no bloco não é a mão que puxa a corda, é a corda. A mão aplica a força na corda, a corda aplica a força na mão, tá? Então, a força de reação, que eu chamei de -F, é aplicada na corda. Cada uma dessas vai ter uma força de reação equivalente. Ó, vamos lá. Força de reação da força normal, ela tem a mesma direção, sentido oposto, ok? E é aplicada em quem aplica normal. Quem aplica normal? O solo, a superfície. Então, ela é aplicada na superfície. A força peso. A reação a ela vai ser uma força também vertical, com o mesmo tamanho, mas com sentido oposto, que eu vou chamar de -P. Quem aplica força peso no bloco? O planeta Terra. Então a reação é aplicada no planeta Terra. Sim, o bloco está puxando o planeta Terra para cima. Por que o planeta Terra não sobe? Por conta da massa. Subir é o efeito da força, não é a força. Você tem que lembrar da segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. A mesma força é aplicada no bloco e no planeta. Mas não é a mesma aceleração porque as massas são muito diferentes. Como a massa do planeta é muito maior, a aceleração do planeta vai ser muito menor devido a essa força. A força Fat, que é horizontal para a direita, vai ter como reação uma força horizontal para a esquerda, que eu vou chamar de -Fat. E é aplicada no mesmo corpo que aplicou o Fat. Quem aplicou o Fat? A superfície. Então a reação é aplicada na superfície. Na superfície também. Ok? Então aqui estão desenhadas as forças de reação. Vamos para a letra B. O que ele pede na B? Escreva a segunda lei de Newton, essa aqui, certo? Claro que aqui eu coloquei sem anotação vetorial, tá? O correto seria isso.
Escreva a segunda lei de Newton na notação vetorial e na notação em componentes, tá? Componente x e componente y. Então, olha só, na notação vetorial é exatamente isso aqui, ó. Força é igual a massa vezes aceleração. É claro que não é essa a resposta, tá? Você tem que colocar essa força aqui, na verdade é a força resultante sobre o corpo. Vou botar um Rzinho de resultante aqui. A força resultante sobre o corpo é a soma vetorial de todas essas forças. Como isso aqui é uma notação vetorial, você pode simplesmente substituir o F resultante pela soma vetorial das outras forças. Então, olha só, vai ser a força F mais a força normal mais a força peso mais a força Fat, que são todas as forças que existem aqui, que são iguais a massa vezes aceleração. Mas, professor, a força peso não é para baixo e a força Fat não é para a esquerda, elas não deveriam ser negativas? Aqui, pessoal, é a representação da soma vetorial. A soma vetorial é sempre representada como uma soma, tá? É claro que para somar essas forças, você vai ter que levar em consideração suas direções e sentidos. A soma da normal com a peso, por exemplo, é uma subtração numérica dos seus módulos. A soma da força F com a força normal, se você fosse somar só as duas, você teria que usar aqui lei dos cossenos, por exemplo, ou decompor a força F. Então, aqui é só a representação da soma vetorial, tá? Agora, ele quer que você escreva a segunda lei, só que para as componentes, x e y. Ora, força resultante em x é igual a massa vezes a aceleração em x. Ok? Aqui ele não quer a representação vetorial, então ele está falando do vetor, do módulo do vetor resultante em x, ok? Então, como é que você pode escrever isso? Bom, é só pegar todas as componentes em x dessas forças, tá? Então, você vai escrever aqui, por exemplo, Fx, que está apontando aqui para a direita, Fx mais Nx. É claro que eu sei que o N não tem componente na horizontal, então esse Nx aqui é zero, tá? Mas vamos escrever completo primeiro. Mais Px. Fat já está no eixo x, né? Então, eu posso escrever aqui menos Fat x, que está apontando para a esquerda, é igual a massa vezes a aceleração, também sua componente no eixo x. Lembrando que a componente x da aceleração é o próprio a, tá? Então, eu sei aqui, ó, que a normal não tem componente, nem a peso não tem componente no eixo x, no eixo horizontal. Então, eu fico com Fx menos Fatx é igual a massa vezes... Esse AX eu vou colocar logo como A, tá bom? E aqui eu tenho a segunda lei de Newton escrita para as componentes no eixo X. Tem que fazer a mesma coisa para o eixo Y. Então, vou ter FRY é igual a massa vezes a aceleração em Y. Vou fazer exatamente a mesma coisa. Fy mais Ny mais... Na verdade, o Py aqui é negativo, né? Mais Fat y é igual a m vezes a y. Então, vamos lá. A força F tem uma componente vertical. Lembrando que eu posso decompor a força F aqui com uma força horizontal e uma força horizontal e uma força vertical, olha só. Fx e Fy. Poderia fazer essa decomposição e a gente vai ter que fazer mais para frente. Então, Fy não existe. A normal já está no eixo Y. Então, sem problemas. O P, a força peso também já está no eixo Y. Então, sem problemas. A força Fat está no eixo X. Então, não tem componente no eixo Y, ok? E ele já me disse que a aceleração, o vetor aceleração não tem componente no eixo Y. Então, esse cara aqui também é zero. Então, eu posso reescrever isso aqui como sendo Fy mais
a própria normal, aqui eu estou falando de módulo, né? Menos o módulo da força-peso, certo? É igual 0 vezes qualquer coisa, 0. E aqui eu tenho a segunda lei de Newton. Opa, vou mudar a cor para ficar igual ao outro. Aqui eu tenho a segunda lei de Newton para o eixo Y, tá? Respondendo assim a B. Então vamos para a questão C. Na questão C, ele pede: calcule as componentes x e y de todas as forças que atuam no bloco. Componentes x e y de todas as forças que atuam no bloco. Algumas dessas componentes eu já marquei aqui quanto vale, né? Só de olhar para a representação. Mas vamos lá, vamos calcular das outras primeiro, né? Se você olhar aqui a decomposição, você vai perceber que aqui eu tenho um triângulo retângulo. Olha só esse triângulo retângulo. Força F é a hipotenusa. O cateto adjacente ao ângulo de 20 é Fx. E esse cateto aqui oposto, ele tem o mesmo tamanho do Fy, tá vendo? Então eu posso considerar que ele tem o tamanho Fy, que é o cateto oposto ao eixo, ao ângulo de 20 graus. Isso vai permitir que eu ache os valores das componentes usando aquelas regras de seno e cosseno de um triângulo retângulo. O seno de um ângulo interno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente, que a gente não vai usar aqui, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, se eu usar o seno, por exemplo, e reorganizar, eu já percebo que a força Fy, que está oposta ao ângulo de 20, se está oposto, é representado, se está oposto, está relacionado ao seno, tá? Então, vai ser o valor de F vezes o seno de 20. Ok? E Fx está adjacente, se está adjacente, vai estar associado ao cosseno do ângulo, tá? Muito bem, agora é só fazer a substituição. F vale 15 newtons, esse é o módulo, vezes o seno e o cosseno de 20 graus. Opa, tá certo. Cosseno de 20 graus. Se eu fizer essa conta aqui, e você pode conferir, o Fy vai dar 5,13 newtons e o Fx vai dar 14,1 newtons. Ok? Por que que o Fx deu tão maior do que o Fy? Olha só, bem maior, né? Quase 3 vezes. Por quê, pessoal? Se você olhar para o ângulo de 20 graus, se esse ângulo aqui são 20 graus, aqui o desenho não representa bem, tá? Mas olha só, 0 graus, 90 graus. No meio, 45. 20 é aqui. Ele está bem mais próximo do x do que do y. Então, é natural que a sombra dele, a componente do eixo x, seja maior do que a componente do eixo y. Então, seguindo, achei as componentes de F. Agora falta achar as componentes de... na verdade, ele quer o valor das componentes e das forças, tá? Mas o valor da força F eu já sei, que é 15, tá? Então, vamos achar agora o valor da componente... o valor da força-peso. Vamos lá. Força-peso... O módulo da força-peso é massa vezes aceleração da gravidade. Então, substituindo aqui, eu tenho 5 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu tenho que a força-peso é igual a 50 newtons. O módulo da força-peso é 50 newtons, tá? A força-peso só tem componente na própria vertical. Então, eu já posso escrever aqui que o PY também vale 50 newtons. Aqui estou escrevendo só os valores, tá? Os sinais positivo e negativo já estão aqui nas equações, ok? Então, não vou me preocupar em botar sinal aqui para não confundir. Poderia ter botado só com mais aqui e aparecer aqui o sinal negativo, sem problema. O valor da força normal só dá para calcular a partir das outras forças. Se você usar, por exemplo, essa equação aqui da vertical, olha só, você tem que Fy mais normal menos peso é igual a 0. Substituindo, eu tenho Fy vale 5,13 mais normal menos 50 é igual a 0. Logo, a normal vai ser 50 menos 5,13. Então, a normal vai valer
44,87 newtons, tá? É claro que a normal só tem componente vertical, então isso aqui também é igual a sua componente vertical. Finalmente, eu tenho força FAT. A força FAT, lá na definição dela, é o coeficiente de atrito vezes a normal, ok? Substituindo, eu tenho 0,2, dado pelo exercício, vezes a normal que eu acabei de achar, 44,87. Então, eu tenho um FAT que é igual a 0,2 vezes 44,7, que vai dar 8,97 newtons. Que também é, claro, é a sua componente, sua própria componente em x, porque é a única componente que FAT tem. Ok? De novo, eu estou colocando só os valores aqui, porque o sinal já aparece na equação do eixo x, tudo bem? Se eu botar outro sinal aqui, eu vou acabar invertendo os sinais. Não vai dar certo. Então tem que ter essa consciência, tá? C já foi resolvida. Agora a letra D, o que ele pede? Escreva todas as forças que atuam no bloco em termos de vetores unitários I e J. Então tem que escrever essas mesmas forças, mas com vetores I e J. Moleza, já sei os componentes, então o vetor F vai ser componente X, 14,1 vezes unitário I, mais componente J, 5,13 vezes unitário, ou melhor, componente Y vezes unitário J. Aqui está, ok? Força-peso. Força-peso, que é um vetor, vão ser 50 J, mas ele está apontando para baixo, não é isso? E o J aponta para cima, então tem que ter um sinal negativo aqui. Newtons, tá? Não esqueça a unidade. Força normal. Força normal vale 44,87 J. Newtons, tá? Aqui eu tenho. Para ficar bem claro que são as nossas respostas. Falta quem? Falta a força FAT. A força FAT, ela vale 8,97. Ela está no eixo X e ela aponta para a esquerda, sinal negativo. Então, as quatro forças estão representadas aqui. A única que tem componente nos dois eixos é a força F, tá? Bom, resolvemos a D, falta apenas a letra E. E a letra E, ela vai pedir o quê? Ela vai pedir para determinar o valor da aceleração do bloco, ok? E essa aceleração aqui. Então, ou o módulo dela, né? Ele não deixa claro se ele quer o vetor aceleração ou o módulo, tá? Mas aqui é simples de encontrar os dois. Bom, a aceleração aparece aqui na equação do eixo x, né? Então, eu posso utilizar essa equação, ó. Fx menos FAT, que é o próprio FATx, é igual a m vezes a. Substituindo valores, Fx vale 14,1. 14,1 menos o FAT, que na verdade, o FAT vale 8 já ia escrever errado aqui, ó, 8,97. Esse é o valor do FAT. Isso é igual a massa são 5 kg, vezes a aceleração. Ou seja, a aceleração, o módulo dela, né? O módulo dela vai ser o resultado disso, dividido por 5, então eu vou ter 1,03 metro por segundo ao quadrado. Sai positivo da equação, sinal que está apontando para a direita, como era de se esperar, tá? Então, esse é o valor em módulo da aceleração. Se você quiser escrever a aceleração em vetor, é simples. Lembra que o vetor aceleração é A vezes AI, né? Então, vai ser 1,03 I metro por segundo ao quadrado. Está resolvida a questão.